Amém, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, sem mais demora, João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso de número 5. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lancem a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez, ama-me. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Igreja, nós falamos e estamos falando de vários milagres de Jesus, de tudo aquilo que Ele faz, de tudo aquilo que Ele tem feito. Nós falamos do milagre da transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre. Aí vários outros milagres nós viemos falando, e hoje eu quero falar deste milagre. Este milagre em específico, que eu chamei aqui na minha ministração de milagre da restauração. O Jesus que restaura. Igreja, às vezes nós não nos atentamos, mas Ele restaurou a minha vida. Eu era perdido, eu não tinha uma direção correta, eu não sabia o que fazer, eu era vazio. E Ele veio até mim e me restaurou. Eu acredito que com você não foi diferente. Às vezes não damos o devido valor para esse milagre, o milagre da restauração. Não damos o devido valor. Como eu disse agora há pouco, que eu estava comentando com o Mateus, e na hora da oração Deus começou a me trazer à mente várias coisas, porque são milagres que Ele restaura, que Ele muda uma situação. Às vezes não é uma cura, às vezes não é uma prosperidade financeira, às vezes não é uma troca de um carro, de uma casa, às vezes não é aquilo que você tem orado, mas Ele restaurou a sua vida. Se você parar para analisar a situação que você estava, você vai ver que em algum momento da sua vida Ele te acolheu, e Ele te restaurou. Pedro aqui havia voltado a pescar. Por que ele havia voltado a pescar? Porque se você lê em João 18, 3 capítulos para trás, você vai ver que Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele desanima de seguir Jesus.
Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não desanimamos de Jesus por causa de alguma situação? Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não deixamos o Evangelho por algo que aconteceu? E muitas vezes que nós sabíamos que ia acontecer, e não é nem culpa de Jesus, mas nós nos culpamos. Jesus avisou Pedro que ele ia negar, ele sabia o que ia acontecer, mas aqui ele desanima, ele volta a pescar, e está junto com ele outros discípulos, ele não estava sozinho. Eu até anotei quem estava com ele aqui, ó, quem estava com Pedro: Tomé, Natanael, Tiago e João. Tiago e João são os filhos de Zebedeu, e Zebedeu tinha o que, igreja? Uma empresa de pesca, tinha barcos, então por isso que ele teve a facilidade de pegar uma embarcação, e ele pega essa embarcação junto com outros discípulos, e ele volta a pescar. Por que ele voltou a pescar? Porque ele estava desanimado, o seu mestre havia sido morto, por mais que ele viu que Jesus ressuscitou, por mais que Jesus já tinha aparecido para ele 2 vezes, porque eu li para vocês aqui, que essa já era a 3ª manifestação de Jesus para eles, mas eles já não tinham Jesus andando com eles já não tinham Jesus comendo com eles já não tinham Jesus dormindo com eles, e ele desanimou, voltou para a sua antiga profissão, voltou para o seu antigo emprego, voltou a pescar. Mas Jesus vai lá, na beira daquele mar, e pergunta: o que vocês pescaram? Qual que é a resposta? Nada, não pegamos nada. Por que não pegaram nada, igreja? Uma noite inteira de pescaria não pega nada, ainda mais eles que pescam com rede. Não era mais aquilo que Jesus queria deles, eles não estavam cumprindo o seu chamado. Tanto é verdade isso, que Jesus, a hora que eles chegam na beira do mar, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Qual que é a resposta de Pedro, igreja? Amo. O que ele fala? Apacenta as minhas ovelhas. O que ele estava fazendo ali com Pedro naquele momento? Eu vou falar e vocês vão entender, e às vezes vocês podem estar nessa situação. Ô Pedro, a tua boca fala uma coisa, mas a tua atitude mostra outra. Porque você diz que me ama, mas em vez de apacentar as minhas ovelhas, você estava onde? Pescando. Então não adianta você falar que me ama, Pedro, e você fazer outra coisa. Não adianta a tua boca falar uma coisa e as suas atitudes mostrarem outra. Aí a Bíblia fala que Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado a 3ª vez. Quantas vezes Pedro negou ele? 3. Jesus estava naquele momento restaurando a fé de Pedro. Jesus estava naquele momento restaurando a vida daquele que seria um grande homem no Evangelho. Jesus estava mostrando para Pedro que não era mais aquilo que ele queria de Pedro. Jesus estava mostrando o poder que ele tem de restaurar vidas, o milagre da restauração, de pegar uma pessoa que não tinha mais condições, não tinha mais perspectivas, e transformar aquela vida. Jesus tem o poder de restauração. Às vezes uma pessoa está tão decepcionada com o casamento, está tão decepcionada com o relacionamento, está tão decepcionada com a sociedade, com o trabalho, mas Jesus tem poder de transformar, Jesus tem poder de restaurar, Jesus tem poder de mudar a história.
Pedro estava desanimado, Pedro estava triste, Pedro estava se sentindo desamparado, e ele volta a pescar, ele não pega nada, mesmo sendo um pescador profissional, mas Jesus está lá para restaurar, Jesus está lá para mostrar que ele é poderoso. E como que ele mostrou para Pedro o tamanho do poder dele? Vamos ler aqui? Logo que saltaram, versículo 9, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus precisava dos peixes que eles pescaram, igreja? O peixe já estava pronto, o pão já estava preparado, ele só estava querendo mostrar para os discípulos o seu poder. Como que ele mostrou isso também? Vamos ler. Versículo 6, e ele lhes disse, lancem a rede à direita do barco e achareis. O peixe estava ali, os peixes estavam ali. A nossa oportunidade muitas vezes está do nosso lado, mas nós estamos tão desanimados, nós estamos tão carregados com as coisas deste mundo, que nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Falou, pode jogar do lado direito aí que vocês vão achar, que vocês vão ver. Eles lançaram a rede, lançaram-se, pois, e não já podiam atirar pela multidão dos peixes. Para quem não pegou nada, agora eles estão com a rede cheia. Continuando, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes, senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E olha que interessante o versículo 11. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Quando Deus te dá algo para você carregar, Ele vai te dar condições de suportar. Igreja, às vezes eu oro e eu falo, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu não sabia que ia ser tão difícil para mim, Senhor, quando o Senhor falou comigo lá atrás para fazer isso, isso e isso, eu não imaginava que ia ser desse jeito, mas daqui a pouco Deus vem e fala, mas eu estou te sustentando, eu estou te mantendo de pé, eu estou te guardando. Por mais que tinha 153 grandes peixes naquela rede, e João é um dos filhos de Zebedeu, que trabalhava com o ramo de pesca. Para ele ter escrito isso daqui, é porque ele sabia que a rede não suportaria. Então ele deu um detalhe, algo que para nós não tem muita significância, porque a gente não tem muito conhecimento, mas para ele, a hora que eles puxavam aquelas redes, eles falavam, como que isso não estourou? Como que essas redes suportaram esse tamanho peso? Sabe por quê, igreja? Porque quando Deus te dá algo para fazer, Ele te sustenta. Quando Deus te dá algo para fazer, Ele te capacita, por mais que você ache que não, Ele está ali, Ele está te segurando, Ele está te mantendo de pé. Às vezes não está do jeito que você quer, às vezes não está do jeito que eu quero, mas Ele está ali te guardando. Às vezes não é o tempo que você quer, porque às vezes nós somos ansiosos, nós somos imediatistas, nós queremos as coisas rápidas, às vezes o tempo de Deus não é o nosso, às vezes não, na maioria das vezes, mas Ele tem te sustentado, assim como Ele sustentou essa rede. Ele tem te capacitado, assim como Ele capacitou essa rede a suportar 153 grandes peixes. Igreja, hoje eu quero falar com vocês sobre este Deus de restauração. O Deus que restaurou aquela mulher samaritana para a sociedade.
o Deus que restaurou Maria Madalena para a sociedade, que foi lá levada pelas pessoas para ser apedrejada, pega no ato do adultério, e Jesus fala: eu não condeno ela, e quem não tiver pecado, aí tiver limpo de pecado, pode jogar a pedra. E a Bíblia fala que um a um foram saindo e deixando as suas pedras. E Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusavam? Foram embora. Não ficou nenhum? Ela falou: não ficou, Senhor. Ele falou: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aquele mesmo Jesus que restaurou aqueles 2 endemoniados gadarenos, que foi lá e restituiu aqueles homens para a sociedade, expulsou a legião de demônios que há anos fazia com que eles habitassem em sepulcros pelados, sujos, atacasse as pessoas. E agora eles estão tomados banho, vestidos com a sua família e anunciando Jesus, anunciando a palavra. Aquele que restaurou, lá em Marcos capítulo 9, aquele menino de aproximadamente 12 anos, que o pai vai lá e relata, fala assim: olha, de vez em quando joga na água, de vez em quando joga no fogo, de vez em quando quer fazer com que ele pule de precipício, tenta matar ele a todo momento. E Jesus pergunta: mas desde quando isso acontece? O pai responde: desde a infância. Se você pode fazer alguma coisa, Jesus, me ajuda. Jesus vira para aquele pai e fala: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você pode crer? Aí o que o pai responde? Alguém lembra? Me ajuda na minha incredulidade. Igreja, esse é o Deus que nós servimos. Ele faz milagres, cura, liberta, Ele faz maravilhas, Ele prospera, mas Ele restaura. Ele restaura aquilo que estava quebrado. Ele restaura aquilo que um dia pode ter sido dor para você. Às vezes um relacionamento, às vezes um casamento frustrado e agora não consegue mais ter comunhão, agora não consegue mais ter contato com outra pessoa, porque sempre está lembrando daquela situação lá atrás. Jesus é um Deus que restaura. Ele foi buscar Pedro lá no mar, porque Pedro estava desanimado, porque Pedro estava triste, porque Pedro estava decepcionado consigo mesmo por ter traído Jesus, por ter negado Jesus. Mas Pedro era uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Pedro era alguém escolhido para fazer uma grande obra, e Jesus foi atrás dele lá no mar da Galileia. Jesus foi atrás dele lá na pescaria para trazê-lo de volta. Igreja, às vezes nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Às vezes não é condizente o que dizemos e o que fazemos. E Jesus nesta noite, Ele quer restaurar a comunhão dEle conosco. Jesus nesta noite, Ele está nos chamando de volta para casa. Ele está nos chamando para voltar ao primeiro amor, aonde o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo esteja totalmente voltado à sua vontade, aos seus desejos. Qual que era o desejo de Jesus para a vida de Pedro? Não vai ser mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens, não é isso? O que ele fala para Pedro? Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. É isso que eu quero de você. É isso que eu espero de você.
Igreja, eu não estou falando que ninguém tem que largar tudo, tal, cada um tem seu chamado, mas tem o desejo no coração de estar com Jesus, tem o desejo no coração de obedecer a Jesus, tem o desejo do coração de ter uma comunhão com a igreja, com Jesus, de se envolver com as coisas de Deus. É lógico que a gente não para analisar isso, mas se você tiver um problema de saúde, algo grave, e você for internado agora, o teu maior desejo vai ser estar na igreja, o teu maior desejo vai ser servir a Cristo, porque você sabe que se você partir, você tem que garantir para onde você vai. Você não vai se lembrar do seu carro, você não vai se lembrar da sua casa. Vai lá num hospital visitar alguém no leito de morte, vê se ele lembra de conta bancária, de contas para pagar, vê se ele lembra disso. O que ele vai lembrar muitas vezes é o tempo que ele teve com a família, com as pessoas que ele ama. Já cansei de visitar pessoas em leito de morte. O que eles muitas vezes se lembram é dos seus pecados, é de pedir perdão pelos seus pecados. Só que Jesus está querendo nos restaurar, a voltar ao primeiro amor, não deixar para a última hora, igreja. Como eu preguei aqui domingo, nós temos pregado paz. E como que nós vamos viver essa paz? Fazendo aquilo que está escrito, cumprindo aquilo que está na palavra. Por quê? Porque a palavra é de paz. Vivam em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Lá Gálatas 5, 17, 18, 16 e 17, se eu não me engano, eu não me lembro. Mas onde a Bíblia fala que existe uma briga entre o corpo, a carne no caso, e o espírito. Um quer fazer a vontade de Deus, o outro quer fazer a vontade do mundo. E Jesus está tentando restaurar essa comunhão, Jesus está tentando restaurar a paz nas nossas vidas. Eu ensino muito isso em classes, em escola bíblica, mas lá no Éden, antes do pecado, nós éramos espíritos vivificantes, ou seja, a carne não tinha praticamente ação, tanto é que eles andavam nus e não fazia diferença. Por quê? Porque a carne, o desejo da carne não tinha manifestação, porque nós éramos espíritos vivificantes, o espírito é que prevalecia, mas a partir do momento do pecado, o espírito diminuiu, a carne cresceu, e ela fez uma aliança com a alma, e aí começou a prevalecer a nossa carne. Mas Jesus quer restaurar, Jesus quer que nós voltemos a ser espíritos vivificantes. Como? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Comece a viver em espírito, comece a viver a vontade do Senhor. O que Jesus estava falando para Pedro naquele lugar era: você não tem mais condições de pescar, Pedro. Eu te dei uma incumbência, e agora você vai ser um ganhador de almas, agora você vai ser alguém que vai fazer a diferença no reino dos céus, e não nos mares, nas pescarias. Volte, você me ama, Pedro? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas. Igreja, Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: fulano, ciclano, beltrana, você me ama, tenha comunhão comigo, queira estar na minha presença, queira fazer a minha vontade, queira me obedecer, queira me servir.
Não faça uma coisa e fale outra. E no último dia, você vai ver que deu tudo certo. No último dia você vai poder dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate. O que Paulo estava dizendo? Lutei contra a minha carne, lutei contra as minhas vontades e desejos, e a fé prevaleceu. E eu venci pela fé. Igreja, Pedro precisava ser restaurado. Pedro havia negado. Pedro estava triste e decepcionado. Mas Jesus aparece na beira daquele mar para restaurar a vida de Pedro. Jesus aparece na beira daquele mar para mostrar o poder e a autoridade que ele tinha. E que ele tem, na verdade, né? Porque ele chega e fala, lança a rede do lado direito que vocês vão achar. E João, na hora, entende. Pedro, é o mestre que está lá. É o Senhor. Não é qualquer um. Quem está ali dando ordens é o próprio Cristo. Igreja, na sua vida, na minha vida não é diferente. Jesus a todo momento está nos chamando de volta. E nesse tempo difícil que nós estamos passando, eu posso colocar desse jeito, né? Os sinais do fim dos tempos se cumprindo cada vez mais na nossa cara, e Jesus está querendo restaurar a comunhão, Jesus está querendo restaurar a adoração, porque é isso que nós vamos precisar no último dia. Amém? Glória a Deus. Quem aqui quer ser restaurado e voltar ao primeiro amor? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, eu quero, igreja. Eu quero cada dia mais voltar ao primeiro amor, onde o coração batia, o coração disparava, você arrepia por querer estar na casa do Senhor, por querer fazer a vontade do Senhor, por querer viver os milagres do Senhor. Eu me sinto bem, igreja, que nem domingo nós fizemos uma mesa bem bonita de Santa Ceia aqui, compramos um monte de coisa, gastamos, mas eu fico feliz. Vocês não sabem o tanto que eu fico feliz de saber que eu gastei para a casa do Senhor, que eu comprei aquilo lá para a casa do Senhor, porque é para a obra, é para Jesus, e Ele merece muito mais. Ele merece muito mais. Às vezes eu paro para analisar e falo, Senhor, eu ainda não estou fazendo tudo o que tem que ser feito. Eu ainda estou falho em algumas áreas. Me ajuda a fazer mais. E eu já estava pensando aqui, a hora que eu estava ali orando, no que a gente vai melhorar. O que a gente vai fazer para melhorar? Para melhorar a igreja de Cristo, porque a igreja é do Senhor, e Ele tem chamado, Ele tem falado, volta, quero restaurar, eu quero transformar, eu tenho poder para isso. Joga a rede do lado direito, os peixes estão aí, basta jogar a rede, amém? Se coloque de pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Domingo nós temos culto, não deixe de trazer um convidado, não deixe de chamar as pessoas para estar participando, se coloque à disposição da pessoa. Às vezes a pessoa está fraca, a pessoa está desanimada, a pessoa está igual Pedro lá, já voltou a pescar porque se decepcionou em alguma área da sua vida. É hora de você falar, não, eu vou passar na sua casa e você vai comigo e vai ser uma bênção. Jesus vai falar no seu coração, Jesus vai transformar, porque nós cremos num Deus que transforma, nós cremos num Deus que restaura, e Ele tem poder para isso. Você não sabe o que a pessoa está passando, às vezes até sabe, eu não sei, mas a hora que chega aqui, Jesus usa a palavra, fala com a pessoa e transforma a vida dela, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao nosso coração, Pai.